Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelo e hoje nós vamos falar sobre velocidade, beleza? Então vamos lá, queridos. Bem, nosso objetivo da nossa aula, vamos retomar os conceitos de velocidade. Iremos falar sobre velocidade média e alertar as unidades de medida e conversões necessárias em alguns casos para o cálculo de velocidade média. Inclusive, meus queridos, fique esperto aqui, olha aqui para mim, repara, olha aqui, ó. Cara, pega lápis, pega caderno, pega tudo que você tiver que vai anotar, porque essa aula vai ser mais aula de exercício. Então, sangue nos olhos. Vamos lá. Bem, vamos iniciar aqui sempre com uma perguntinha, né? Olha que o cara bonito aqui, né? Então, em homenagem ao homem mais rápido do mundo, em 2009, o jamaicano Usain Bolt quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos com a marca do 9,63 segundos. Essa marca perdura até os dias atuais, certo? Então o cara é uma máquina, você olha os vídeos dele lá, você percebe que o cara, né, ele está praticamente brincando ali. Bem, qual grandeza física está relacionada à rapidez com algo que se movimenta ou se desloca? Ou seja, qual é a grandeza que está relacionada com a rapidez de Usain Bolt? Certo? Bem, velocidade, né? E aí, você acertou? A velocidade é uma grandeza física que indica a rapidez com que um corpo se desloca ao longo do tempo. Acompanhe a equação. Bem, velocidade ela é definida como V igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade ela é uma divisão entre o deslocamento pelo tempo percorrido. Percebam que a questão do deslocamento e do tempo, né, eles têm uma relação com a velocidade. Por exemplo, a velocidade, por exemplo, ela é uma grandeza relacionada com o deslocamento, ou seja, ela é diretamente proporcional, certo? Enquanto que com o tempo ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então você tem aqui, por exemplo, a velocidade de um corpo ela é medida em metros por segundo, o ΔS ou D, né, a gente pode chamar aqui, que representa a distância percorrida por um corpo, mas a definição de velocidade é o deslocamento, certo? E o ΔT, que é o intervalo de tempo medido em segundos, certo? Uma coisinha, vocês entenderam aqui o que quer dizer inversamente proporcional e diretamente proporcional? É muito simples. Se você for, por exemplo, cada vez mais rápido, né, maior distância você percorre, beleza? Se você for mais rápido, menos tempo você demora para percorrer essa distância. É o que acontece com o Usain Bolt, certo? Então ele demora menos tempo para percorrer os 100 metros rasos, certo? Da mesma forma que se ele mantesse a velocidade que ele teria por um tempo X, ele iria percorrer uma distância maior, porque ele tem mais velocidade, certo? Comparado com o outro, se percorre o mesmo tempo, ele percorre uma distância maior, ou seja, essa que é a relação. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida, quanto menor a velocidade, menos tempo nós teremos envolvido. Bem, velocidade média, né? Então, para calcular a velocidade média de um corpo, necessitaremos saber somente o deslocamento desse corpo e o intervalo de tempo gasto para se realizar esse deslocamento. Observe o exemplo. Vejam, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui, né, o Parque Estadual de Vila Velha, certo? Ou seja, Ponta Grossa. E aqui nós temos a nossa linda e bela Paranaguá, certo? Aqui com o rio Itiberê, coisa linda, né? Vejam, uma família de Paranaguá resolve visitar o Parque Estadual de Vila Velha, localizado no sítio de Ponta Grossa. A distância entre as duas cidades é de 214 quilômetros. E a família demorou aproximadamente 3 horas e meia para completar aquele deslocamento em segurança. Isso é importante, né? Estavam em segurança. Ele pergunta qual é a velocidade, qual é, em quilômetros por hora, a velocidade média do deslocamento dessa viagem. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem esse exercício, tirarem algumas informações. Não precisa, o tempo vai ser bem curtinho e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Bem, era na verdade só para tirar as informações aqui, né? O que a gente tem? Veja, eu quero saber a velocidade média. Então eu tenho nesse caso o deslocamento, que é 214 km, né, quilômetros, e o tempo de 3,5 horas, ou seja, o famoso 3 horas e meia, 3 horas e 30 minutos. Bem, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então eu vou pegar a equaçãozinha de velocidade, que é deslocamento sobre o tempo. Depois eu vou só substituir os dados, ou seja, V igual ΔS sobre ΔT, certo? Que, ou seja, V igual 214 dividido por 3,5. Esse vai dar para mim aproximadamente a velocidade de 61 km por hora. Lembrando que essa velocidade é uma velocidade média, então ela leva em consideração os enroscos que você tenha na estrada, né? O carro falhou, por exemplo. Eu posso ter, por exemplo, a questão de uma parada, caminhões subindo a serra, né? Fazendo competição para quem que anda mais rápido. Então, esse tipo de situações aí. Então, a velocidade média leva toda a situação do trecho. Bem, agora vai ser com você. Agora eu vou dar um tempinho maior para você poder resolver essas questões aqui. Jogo rápido. Calcule as seguintes velocidades médias. 1. De um avião que percorre 2.500 km em 3 horas. 2. De uma rajada de vento que percorre 20 km em 0,3 horas. E uma pessoa que percorre 1.600 metros em 20 minutos. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem discutir melhor essa questão e daqui a pouco a gente volta para dar a resposta. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Muito simples, olha lá. Eu não vou fazer detalhadinho, tá? Mas eu tenho certeza aí que com uma calculadora você já matou isso aqui bem facinho aí, certo? Então vejam, um avião que percorre 2.500 km em 3 horas. Velocidade, a resposta, 833,33 km por hora. Certo? Essa é a velocidade média. De uma rajada de vento que percorre 20 km em 0,3 de hora. 0,3 de hora, só para você ter uma ideia, em torno de 20 minutos, 1/3 de hora. Certo? Então você teria aproximadamente 66,6 km por hora. E de uma pessoa que percorre 1.600 metros em 20 minutos. Resposta, 80 metros por minuto. Vejam, né? Se vocês só fizeram a substituição direta das equações aqui, percebam que as unidades, né, elas estão do jeito que está. Por exemplo, ele está quilômetros e hora, o segundo quilômetros e hora e o terceiro metros por minuto. Está errado 80 metros por minuto? Não. Só você não pode esquecer da unidade. Nesse caso, 80 metros a cada minuto.
É porque é muito comum a gente trabalhar só com quilômetros por hora e metros por segundo, né? Mas isso não impede nada que você possa utilizar outras unidades, né, conforme a sua conveniência. Nesse caso, 80 metros por minuto. Beleza? Tranquilidade? Show! Então, vamos lá. Observações sobre os cálculos de velocidade média. Para os cálculos de velocidade média, adotamos a distância e o tempo total do percurso de estudo. Exemplo, se o João mora a 12 km do seu trabalho, todas as manhãs ele caminha 5 minutos até o ponto do seu primeiro ônibus. Em seguida, viaja mais 40 minutos com o seu primeiro ônibus. Espera mais 5 minutos para ingressar no segundo ônibus e por mais 30 minutos de viagem. Finalmente, João completa o seu percurso caminhando 10 minutinhos. Pergunta, qual a velocidade média do seu percurso? Queridos, novamente, eu vou dar um pequeno tempo para vocês poderem ler melhor a informação, para vocês poderem tirar as informações pertinentes e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim, né? É bem de boa. Veja que tem muita detalhezinho de tempo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Analisando todo esse percurso que você vê, você tem que o João mora a 12 km do trabalho, ele caminha 5 minutos até o primeiro ponto, em seguida ele viaja 40 minutos para pegar o primeiro, em seguida tem 40 minutos de viagem do primeiro ônibus, espera mais 5 minutos, depois ele ingressa no segundo ônibus e viaja mais 30 minutos, certo? Ele pergunta a questão da velocidade média aqui, certo? Bem, se você for analisar, João, ele percorre 12 quilômetros
em 1h30. Ou seja, somando todos aqueles tempinhos que vocês viram, vai dar 1h30, certo? Bem devagarinho, né? Pois é. Então, vejam, né? Como é que você vai calcular a velocidade média? Muito simples. Então, você irá, novamente, V igual ΔS sobre ΔT, né? Então, você vai ter aqui que a velocidade média vai ser 12 dividido pelo tempo de 1h30. Ou seja, lembrando, esse 1h30 eu somei todos, né? Então, o tempo de caminhada dele, o tempo de viagem, o tempo da viagem do segundo ônibus, o tempo que ele ficou esperando ali no segundo para pegar esse segundo ônibus, tudo isso, os minutinhos ali eu converti em 1h30. Ou seja, é o famoso 1h30. Aí aquele 30 minutos eu converti para hora, ficou 0,5. Ou seja, 1 mais 0,5, 1,5. Ou seja, se eu fizer esse cálculo, eu vou achar uma velocidade média de aproximadamente 8 km por hora. Beleza? Tranquilo? Show? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de conversão de unidades. Então, vejam, né? É muito comum aqui na física a gente trabalhar muito com 1 metro por segundo e 1 km por hora, certo? Então, o que a gente faz aqui? Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço uma multiplicação por 3,6. Enquanto que de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço uma divisão por 3,6. Por que 3,6? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora são 3.600 quilômetros. Ou seja, 1.000 dividido por 3,6, né, ou melhor dizendo, 3.600 dividido por 1.000 dá o fator 3,6. Certo? Então, aí eu consigo fazer multiplicações e divisões em cima disso. Bem, então, dando uma ajeitadinha aqui nas unidades, conversão de unidade. Às vezes a coleta de dados se faz necessário a converter dados em unidades adequadas, conforme que se pede no comando da questão. Então, lembre-se, né, que 1 quilômetro são 1.000 metros, que 1 metro são 1 metro são 100 centímetros, que 1 metro são 1.000 milímetros, que 1 hora são 60 minutos, que 1 minuto são 60 segundos. Uma coisa legal também lembrar também, que 1 hora são 60 minutos, que também é 3.600 segundos. Certo? Às vezes já faz um jogo rápido, porque eu faço 60 vezes 60. Beleza? Bem, então agora aqui nós vamos deixar um exercício legal, bagal, para você poder fazer aqui bem de boa. A velocidade média de um ônibus circular na cidade de Londrina é de 36 km por hora. Alzira, diariamente, circula 20 minutos com um desses ônibus, o que corresponde a um deslocamento de aproximadamente de quantos metros? De novo, Alzira, ela circula 20 minutos com um desses ônibus. Isso corresponde ao deslocamento de quantos metros? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, conseguiram resolver o negócio aí, cara? Eu acho que sim, né? Você deve ter visto, vocês são uns caras espertão, né? Então já fizeram. Então acompanhe comigo aqui, né? Então, primeira coisa, eu vou dar aquele trato nas unidades. Aqui é importante. Então eu tenho velocidade média de 36, eu quero descobrir o deslocamento, e eu tenho tempo em minutos, certo? Então eu vou primeiro fazer aquele just, certo? Percebam que, analisando aqui as unidades, né, você tem 36 km por hora e o tempo de 20 minutos. Eu vou dar uma arrumadinha. Então, o que eu vou fazer? A velocidade, eu vou pegar o 36 e dividir por 3,6, conforme aquela regra que a gente viu. Ou seja, isso vai dar 10 metros por segundo. O tempo, que é 20 minutos, eu vou transformar para segundos, né, porque a unidade tem que casar com a unidade. Percebam que aqui eu tenho hora e aqui eu tenho minuto. Não está casando, certo? Aqui já está casando bonito, aqui já está, ó, filé. Então, o que você vai ter? Metro, isso vai me representar o metro do deslocamento, e aqui segundo. Então, vejam que quem manda no deslocamento, na unidade, é a velocidade, que nem aqui, ó. Aqui está em quilômetro, então o deslocamento também ele vai ser em quilômetro. Ok? Tranquilo? Então, eu fiz o ajuste, dei aquela aliviada, aquela arrumadinha nos dados, e agora é só ser feliz, né? Então, substitui na equaçãozinha, V igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo os dados, nós vamos ter que 10 é igual a ΔS sobre ΔT. Fazendo aquela velha multiplicação cruzada, nós vamos ter ali que o ΔS, que é o nosso deslocamento, vai ser de 12.000 metros, ou famoso 12 quilômetros. Certo? Tranquilo? Então, veja o que nós vimos hoje. Definimos velocidade como a rapidez com que um corpo se desloca. Calculamos a velocidade média para determinados percursos. Representamos as principais conversões de unidades necessárias para os cálculos de velocidade média, certo? Eu sugiro fortemente que vocês refaçam esses exercícios, né? Vão lá, dá uma olhadinha, dá um time, resolvam ele, né? Faça matemática mesmo lá, que eu tenho certeza que vocês vão ser, nos próximos conteúdos, vão estar muito mais afiados e muito mais tranquilos para estes, ok? Então aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Refaçam, como eu disse, os exercícios e até mais!